Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso Momento Vocacional. O mês de agosto é conhecido por ser o mês vocacional, mês este onde rezamos mais intensamente para que todos os batizados se sintam cada vez mais responsáveis e para que se comprometam com os serviços das pastorais e movimentos em suas comunidades. Nesse sentido, convidamos hoje para falar sobre o mês vocacional o Padre Davi Maciel da Silva, ele que é o nosso assessor eclesiástico da Pastoral Vocacional Diocesana e está também na função de coordenador do Centro Vocacional Nossa Senhora das Dores, aqui mesmo em Limeira. Seja bem-vindo, Padre Davi, ao nosso Momento Vocacional. Obrigado, Matheus Moda. É sempre importante estar falando sobre vocação, uma vez que todos nós que somos batizados somos chamados pelo Senhor a vivermos a nossa vocação, contribuindo com Ele para a construção e edificação do Reino de Deus. Como nós sabemos, Padre Davi, você também que está nos acompanhando, agosto é conhecido na Igreja do Brasil como mês vocacional. E Padre Davi, nos ajuda nessa seguinte reflexão do porquê que o mês de agosto, então, ele é considerado o mês vocacional. O mês vocacional, ele teve início na igreja aqui do Brasil, no ano de 1981, na 19ª Assembleia dos Bispos, onde os bispos reunidos acharam por bem tratar sobre essa temática da vocação. E o grande objetivo desse tema é justamente trazer para a reflexão nas nossas comunidades sobre a vocação, para conscientizar o nosso povo que vocação não é somente falar do padre, da vida consagrada, mas falar de vocação, nós estamos falando de todos nós, ou seja, padres, leigos, e também a vida consagrada. Então, desde 1981, a cada mês de agosto, nós celebramos esse mês temático falando sobre as vocações. E também, Padre Davi, pegando um gancho de mês de agosto, mês vocacional, sempre há um tema específico no mês vocacional, onde a Igreja do Brasil convida a gente a refletir. Há vários anos, a Igreja sempre coloca um tema que norteia toda a reflexão daquele mês. Então, Padre Davi, responda um pouquinho para nós, fale um pouquinho sobre o tema do mês vocacional e qual é a sua proposta de reflexão para nós esse ano. Como o Matheus disse, a cada ano, dentro desse mês vocacional que nós celebramos, há sempre um tema que ilumina a nossa vida, a nossa reflexão vocacional. E o tema deste ano, como também dos 2 anos anteriores, foi retirado do capítulo 4 da Christus Vivit. Em 2020, nós falávamos sobre o amor de Deus, amados e chamados por Deus. No ano de 2021, ou seja, o ano passado, o tema era Cristo te salva, e este ano, Cristo vive. E isso se trata das 3 grandes verdades sobre o anúncio que o Papa Francisco fala, sobretudo em relação aos jovens. Então, o tema que ilumina este ano é Cristo vive. E o texto que ilumina este tema é justamente o encontro entre Maria Madalena e o Cristo vivo e ressuscitado. Pois Maria Madalena vai ao túmulo, ela vê o Cristo e vai anunciar ao grupo dos discípulos que ele havia vencido o grilhão da morte. Ou seja, ela se torna testemunha do Cristo ressuscitado, que vive presente no meio de nós, que vive presente no meio do seu povo.
Então, trazer esse tema sobre o Cristo que vive é nós termos a plena certeza que Jesus ele está vivo, que ele caminha conosco, que ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos, como assim nós ouvimos na palavra. Então, que este mês vocacional deste ano de 2022 possa nos levar a crescer e a amadurecer na nossa fé, sobretudo na nossa vocação, para que correspondamos, sendo desse modo testemunhas, porque vimos e ouvimos aquele que nos chama porque está vivo. Algo que o próprio documento de Aparecida traz para nós também, né, Padre Davi, você que nos acompanha, que nós precisamos então dar testemunho, fazendo experiência com uma pessoa, não com uma ideia, né, com uma ideologia, porque o Cristo, né, ele vive. Então nós, como batizados, somos vocacionados sempre a fazer essa experiência com o ressuscitado. E também a Igreja do Brasil nos oferece mais um ano a oportunidade de meditarmos um ano nacional vocacional, né, que vai se iniciar agora em Festa de Cristo Rei, né, desse ano, e se encerra no ano que vem, na Festa de Cristo Rei do ano que vem também. Então, Padre Davi, fala um pouquinho para nós sobre o Ano Nacional Vocacional. Então nós iniciaremos este ano, né, como o Mateus disse, na Festa do Cristo Rei, dia 20 de novembro, é o terceiro ano vocacional nacional, aqui no Brasil. E este ano vocacional, ele é celebrativo porque nós comemoramos 40 anos do primeiro ano vocacional nacional. O primeiro ano que nós tivemos essa temática vocacional foi em 1983. E o tema foi Vem e Segue-me. Tanto é que aquela oração que nós rezamos hoje, que é a oração que a CNBB sempre proporciona, ela provém deste primeiro ano vocacional nacional, que, como tem o tema, disse, vem e segue-me. O segundo ano vocacional nacional foi no ano de 2003, celebrando 20 anos deste primeiro encontro. Falamos ainda mais sobre esse tema tão importante em nossa igreja, que é a vocação. Interessante, né, Padre Davi, queridos amigos, o senhor trouxe o tema, né, desse Ano Nacional Vocacional, vocação, graça e missão. E o lema traz também para a gente uma reflexão importante: corações ardentes, né, pés a caminho. É que sejamos, né, cada um de nós, todos batizados e sempre vocacionados, a sempre fazendo essa experiência, né, com o ressuscitado que vive, também sair, né, os pés a caminho, anunciar e testemunhar. Padre Davi, eu, finalizando já esse nosso momento de entrevista, nesse nosso podcast, pediria que o senhor deixasse então para as pessoas que nos acompanham, né, neste vídeo, uma mensagem motivacional para eles. Jesus, no seu evangelho, ele disse... Jesus, no seu evangelho, ele disse: pedi e recebereis, buscai e achareis. E Jesus, dentro desse pedido de oração, ele também pede para que cada um de nós rezemos. Pedi ao Senhor da messe para que mande operários para a sua messe, uma vez que a colheita ela é grande e poucos são os operários. Então, quando nós falamos de vocação, nós também falamos de oração. Porque a vocação, ela é fruto da oração. Então, quero convidar a cada um que nos ouve a ter sempre diante de si esse pedido de Jesus. Pedi ao Senhor da messe, ou seja, rezai, orai. E quantas são as necessidades em nossa igreja, não somente, como dissemos no início, da vocação do padre,
ou a vida consagrada. Mas quantas necessidades de operários temos em nossas paróquias, né, de leigos comprometidos, que trabalhem em prol do reino, que sirvam na comunidade, que doem a sua vida, que gastem o seu tempo com a evangelização. Então, como é importante que nós rezemos para que o Senhor envie, para que o Senhor envie operários para a sua messe, para que a colheita não se perca, mediante a falta de operários. Então eu motivo a cada um de vocês, não somente nesse mês vocacional, mas sempre a rezar pelas vocações, para que tenhamos em nossa igreja particular santas vocações que contribuam, dando testemunho daquilo que viram e ouviram, porque o Senhor vive e está presente no meio de nós. Maravilha. Então fica essa mensagem então do nosso assessor eclesiástico diocesano da Pastoral Vocacional, para que intensifiquemos então as nossas orações e também principalmente o nosso comprometimento, né, junto às nossas comunidades. Então agradeço ao Padre Davi, obrigado Padre Davi, e também você, né, que nos acompanhou nesse nosso momento vocacional, e já aproveito para convidá-lo para uma série de entrevistas onde iremos refletir sobre as vocações específicas: vocação ao ministério ordenado, a vida matrimonial, a vida consagrada e também a laical. Um grande abraço a todos.